Olá, bom dia. Colégio de Apoio, Artes, professora Simone Santana, primeiro ano. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a arte egípcia, né? Então, a arte no Antigo Egito. No segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre a entrega dessas atividades. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos estar falando sobre a arte no Antigo Egito, né? E é bem interessante nós lembrarmos que o Egito, ele tem, assim, um verdadeiro arsenal de marca histórica, né? De marcas que foi deixando para a humanidade, que é esse elo entre o passado e o presente tão vivo, né? Nós temos aí a capacidade de percebermos que, pelas suas próprias obras, pela sua própria impressão, né? A arte egípcia, ela deixou uma marca muito grande e bem aos olhos, né? Porque olha o tamanho das pirâmides, né? E não só isso, mas também a preocupação deles para com a vida após a morte faz com que eles tenham aqueles sarcófagos, que eles tenham aquelas tumbas, né? Onde tem todo um preparo com a mumificação dos corpos e tudo mais, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e primeiramente, né, lembrando que tudo isso é voltado para a religião, né? Então, toda essa cultura, tudo isso é voltado para a religião. Porém, através da religião, a arquitetura egípcia também foi muito impactante. Por que ela foi muito impactante? Exatamente porque ela deixou marcas, como eu falei no começo do vídeo, às vistas, né? E essas marcas às vistas, elas fizeram com que a humanidade, mesmo que em tempos remotos, mesmo que em tempos passados, como, né, quanto tempo já se passou, a humanidade ainda tem esse reforço, essa valia da arte egípcia. A crença na imortalidade levou os egípcios a construir imponentes túmulos, o fato de adorarem vários deuses e fazê-los construir grandes templos. Os túmulos, os primeiros, foram escavados no solo e protegidos por uma construção de tijolos de terra seca. Esses tijolos de terra seca chama mastaba. Essa elevava-se por cima da câmara funerária, decorada com cenas da vida do defunto, né, através de artes mesmo na parede, né, pintadas, na qual ficava a urna do faraó ou de um grande senhor, né? Quem era rico, preocupava-se em estar com o corpo, com suas riquezas, tudo preparado para uma segunda vinda, né? Onde ele teria uma segunda vez, uma vida, né? Que ele retornaria dos mortos e voltaria. Bom, o arquiteto Imhotep, há 2.650 anos antes de Cristo, construiu uma pirâmide de pedra para o faraó Djoser. Era uma sobreposição de mastabas ou pirâmides de degraus, né, feita com os tijolos. As pirâmides mais célebres ficam no Planalto de Giza, o Khufu, a do filho de Khafre e seu neto Menkaure. Junto dessa pirâmide localiza-se a grande esfinge talhada na rocha. Aí nós temos aqui, que eu coloquei para vocês, eu quero até que vocês prestem atenção, como que era, né, todo o preparo, qual que era a função, como que era a entrada, como que é toda a organização, né, mapeamento de uma pirâmide, certo? Bom, a esfinge de Gizeh fica nesse contexto. É a maior de todas do Egito, tem 73 metros de comprimento e 20 de altura. Foi talhado diretamente na rocha no reinado de Khafre. O seu rosto tem os traços do faraó, tocado com Menés, e simboliza a força e a potência da guarda. A força e a potência. Guarda a entrada da pirâmide, né? A zona da funerária compõe-se também de pequenas pirâmides que guardam os restos mortais das esposas do faraó. Possui também mastaba, que guardam as múmias dos nobres e dos grandes sacerdotes. As pirâmides eram sempre construídas nas margens esquerdas do rio Nilo, geralmente perto, já para facilitar, né, o transporte dos materiais, da água para fazer, né, a mastaba e tudo mais. Os arquitetos, sacerdotes, astrônomos e os geômetras delimitavam o local propício para que os operários pudessem ali, né, trabalhar.
Os túmulos escavados nas rochas, né? Como que eles eram feitos, olha, dentro da rocha eles faziam todo esse preparo, toda essa né, organização, construção dentro da rocha mesmo, escavando mesmo. Os templos mortuários da rainha Hatshepsut, não consigo falar esse nome, em Delhi, associa um pilão a um pátio e um santuário escavado na falésia. O Egeu de Tutankhamon, descoberto em 1922, foi encontrado praticamente intacto. O seu interior encontra-se joias valiosas, como eu falei, né? O rei, ele colocava ali todos os seus pertences, suas preciosidades, porque ele acreditava que ele ia ressuscitar e ele queria todo o dinheiro dele de volta. Então, material de escrita, instrumentos musicais, roupas e muitas coisas, todas que tem valia, né? Que tem valia financeiro mesmo. Então, olha aqui, né? Olha os desenhos que eu falei, onde ficava um túmulo, né, desenhado na parede, contando a história. A múmia estava encerrada em vários sarcófagos, uns dentro dos outros. O último era de ouro maciço, pesando 110 quilos. O rosto de Tutankhamon estava coberto por uma lindíssima máscara de ouro, pasta de vidro e lápis lazuli. Os templos, né? O templo de Luxor é constituído por gigantescas colunas, tem as entradas duas grandiosas estátuas de Ramsés II, né? O esquema do templo, este inclui um lago, as entradas, né? O templo de Ramsés II. Como o templo ia ser submerso com a construção da barragem de Assunção, foi cortado, tinha sido construído na pedra do lugar e reconstruído muito longe do rio. A escultura, como é que eles faziam todo esse processo, todo esse trabalho. Toda escultura egípcia obedece à lei da frontalidade. Eu não vou falar muito sobre essa lei, porque eu quero que você pesquise sobre ela, ok? O baixo relevo, a arte egípcia emprega o baixo relevo normal, no qual se escava o fundo à volta da figura e em baixo relevo escavado. Os egípcios, é tipo um 3D, né? Os egípcios observavam que num país onde as luminosidades é intensa, os pormenores do baixo relevo normal sobressaíam-se mal, né? Nós temos mais imagens aí, a pintura, né? Tá vendo aqui a lei da frontalidade aqui, ó. A grande parte da pintura egípcia encontra-se nas pedras dos túmulos, representam aspectos da vida cotidiana ou cenas religiosas. Obedece a regras fixas, a cabeça, as pernas e os pés aparecem de perfil e o olho e o tronco de frente. É a lei da frontalidade. As artes decorativas dos fundidores. As artes decorativas destacam-se o trabalho de ourivesaria, que é mexer com ouro, né? Como comprova as inúmeras peças encontradas nos túmulos. A música e a dança. Gostam também de jogos de tabuleiro, como o Senet. E aqui a bibliografia de todo esse material que está sendo exposto aí, alguém pesquisou, algum livro, alguma coisa, então a gente faz os créditos, né, dessas pessoas que trabalharam tão bem para obter esse material, para a gente poder trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre a arte no Antigo Egito. Bom, vamos para as atividades? Então, as atividades é o seguinte: a primeira, você vai identificar essa templo, né, essa pirâmide, identificar cada parte pela numeração, você vai colocar o que é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, tá bom? Bom, arte no Egito, responder, a arte no Egito Antigo era voltada para o que é a mastaba, qual o nome e o comprimento da maior esfinge egípcia, e 5, pesquise sobre a lei da frontalidade. Essa pesquisa ela é um trabalho, então não precisa deixar ela na folha para entregar, não. É um trabalho avaliativo, realize um desenho, obedecendo a lei da... Lá você vai escrever a pesquisa sobre a lei da frontalidade e em uma outra folha você vai fazer um trabalho, um desenho com a lei da frontalidade em papel pardo, aquele papel, parecendo papel de saquinho de pão, sabe? Papel pardo em um tamanho grande, de 30 por 40 centímetros, tá bom? Tamanho de uma régua e um pouquinho maior na altura. Bom, agora nós vamos para a entrega dessas atividades. Lembre-se que vocês irão fazer o cabeçalho, arte, semana 11, não esqueça de colocar seu nome completo. Após colocar o cabeçalho, vai responder questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, não precisa copiar as perguntas, somente as respostas, ok? Na questão 5, a pesquisa sobre a lei da frontalidade e o trabalho que é
o próprio desenho, né? O esboço de um desenho de arte egípcia, né? Como se estivesse desenhando um faraó, mas obedecendo a lei da frontalidade. A data da entrega, dia 12 de abril, ok? Até a próxima, na próxima segunda-feira, e aguardo vocês. Até a próxima aula, pessoal.